Oi, pessoal. Eu sou a Lídia e aqui a conversa é sem pressa e a realidade é sem filtro. Aqui a gente fala o que sente, pensa no que dói e organiza o que bagunça por dentro. Aqui a gente não finge força e conversa sobre as camadas da vida que a maioria das pessoas raramente falam com calma. E você aí já sabe o que fazer, né? Para me ajudar a impulsionar o meu canal. Se inscreve, ativa as notificações e já encaminha esse vídeo, essa transmissão, para alguém aí que está no seu pensamento sobre o tema de hoje. Porque tem muita gente que já atravessou ou está atravessando esse tipo de reconstrução interna que nós falaremos aqui e que está precisando elaborar isso consigo mesmo, né? Então vai lá, encaminha e vem cá e escuta. Quem já passou por um rompimento sabe que tem términos que não são só términos, né? Eles são verdadeiros desmontes. De uma rotina, de uma identidade, daquele futuro inteiro que estava desenhado. E aí, quando isso vai lá e acaba, não é só o outro que vai embora. Às vezes a gente também se perde no meio do caminho. Hoje a gente vai falar sobre esse reencontro pelo qual eu já passei e vocês aí provavelmente já passaram, né? Sobre quem nós nos tornamos ou quem nós nos tornaremos depois de um grande fim. E talvez, principalmente, como é que a gente volta para casa dentro de nós mesmos. E eu trouxe alguém que vive exatamente os dois extremos dessa história. Ela é psicóloga, especializada em terapia de casal, mas ela também é celebrante de casamentos e condutora de práticas de restauração e descanso. Minha querida Isa Trindade, seja muito bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui e falar de um tema que me atravessa de várias formas. Profissionalmente, como você falou, mas também, assim como você, assim como quem está assistindo, eu também já passei por essa experiência. Então, é muito bom poder trocar sobre isso. Sim. Ô Isa, e a coisa mais interessante, quer dizer, a mais interessante não, um dos pontos muito interessantes sobre o seu currículo, né, é esse contraponto, né, na verdade, entre você ser psicóloga e você trabalhar com celebração de casamento. Como é que é isso? Primeiro, né, fala como é que foi surgindo as coisas e o seu novo projeto a gente vai deixar para o final do programa. Sim. São dois ofícios que mesclam muito bem, né? Eu sou psicóloga há 15 anos, atendo clinicamente e sou celebrante de casamento desde 2021. E os casamentos chegaram na minha vida através do meu ofício de psicóloga também. Uma amiga minha e da minha irmã, ela ia celebrar, ela iria casar e ela sempre via as minhas falas nas redes sociais, porque eu sempre gostei de apresentar alguma coisa, palestras, e ela sempre falava comigo, Isa, eu gosto tanto, ela falou, eu gosto tanto do jeito que você fala do amor, uma visão do amor realista, você não quer celebrar meu casamento? E aí, olha, por acaso caiu então no seu colo? Através do que ela já via ali, né? Ela se identificou e ela me convidou, aceitei com a maior alegria, honra, fiz o casamento dela e a partir disso foi virando um serviço. Então, durante a semana eu estou ali trabalhando na clínica com questões de casamentos, também as pessoas, tanto terapia de casal, mas na terapia individual também as pessoas trazendo as questões de relacionamento. E no final de semana, eu brinco que eu sou casamenteira, mas eu levo para, tanto que eu levo para celebrações, o olhar que a psicologia me traz sobre relacionamentos, vínculos, família, como também levo para os meus atendimentos, principalmente quando eu estou ali cuidando de casais que estão vivendo um outro momento, agora um momento mais desafiador, às vezes uma crise. E aí quando eu converso ali com aqueles casais que estão na fase inicial de casar, de organizar o casamento,
e escuto a história deles, a gente fala do começo, isso também me abastece, mantém meu coração aquecido e acreditando no amor para eu poder levar isso também no meu trabalho como psicóloga. Então, mescla muito bem. Sim, e é interessante, eu tenho a oportunidade de acompanhar nas redes sociais, inclusive, pessoal, a produção vai acreditar ao longo do programa suas redes sociais para quem quiser conhecer seu trabalho em todas as esferas, né? Uhum. Mas eu acho que, ou pelo menos eu sinto daqui, existe uma parte, Isa, meio poeta, né? Que consegue se exercitar quando você está ali celebrando o amor de outras pessoas. Como é que isso vibra no seu coração? Assim? Eu sempre gostei de escrever, né, de colocar para fora aquilo que eu estava sentindo, uma certa sensibilidade assim que sempre fez parte e precisava ter uma canalização. E ali nos casamentos isso aparece muito, porque quando eu vou escrevendo a história do casal e eu me vejo me emocionando, escrevendo e transformando aquilo em palavras, eu me arrepio. Então tem o lado poético, né? A celebração do casamento, quando a gente vai contar a história do casal, a gente não conta ela de uma narrativa linear, né, jornalística. A gente conta com poesia, então sim, é um trabalho também poético. Sim, e quando você vai, né, a terapia, as pessoas, eu acho que elas já têm um conceito mais pronto de como é que funciona uma sessão de terapia, os objetivos, mas quando você vai exercer esse ofício de celebrante de casamento, você consegue ali, dentro do seu atendimento, como é que é feito o seu atendimento para você conseguir celebrar um casamento e o quanto do amor dos dois você consegue perceber nessas reuniões e conversas, para você construir a sua narrativa sobre aquilo? Sim. É bem construidinho, assim, eu faço entrevistas com os casais, uma entrevista com os dois e uma entrevista individual com cada um. E nas entrevistas eu tenho as perguntas certas que eu preciso fazer para conhecer mais esse casal. Na entrevista com os dois, eu estou interessada em coletar a história mesmo, linha do tempo, datas importantes. Como é que foi que se conheceram? Como é que foi pedido de namoro? Como é que foi pedido de noivado? Eu preciso dessa história. Uhum. Mas depois, nas entrevistas individuais, eu falo que elas são imprescindíveis porque é ali que eu pego o não dito, o invisível dessa relação. O que sustenta essa relação para além dos grandes eventos? Uhum. Então eu faço as perguntas específicas que me alimentam com esse tipo de informação. Eu pergunto para o casal, por exemplo, me conta uma situação em que seu parceiro foi para você um grande apoio na sua vida, foi não apenas o seu parceiro, mas também um amigo, uma situação desafiadora onde essa pessoa foi um porto seguro para você. Uma outra pergunta que eu faço também, me conta sobre pequenos gestos do dia a dia, alguma coisa que ele ou ela fez ou faz com frequência e que é um gesto bobo, corriqueiro, mas que para você tem significado, te faz sentir amada. Então ali eu estou pegando essas nuances para construir essa visão do amor, que não é o amor só do grande dia, do grande evento. É o amor do dia a dia, é o amor dos pequenos gestos, o amor real. A gente tem imagens, né, de uma das suas celebrações, porque eu imagino que você já tenha celebrado muitos casamentos, e dá para sentir a emoção que você sente quando você está participando daquela história, porque você não está só ali celebrando um rito, você está participando da história. E vou pedir a produção para colocar na tela para a audiência ter condições de sentir um pouquinho da Isa poeta. Sim. É se arriscar e confiar, não apenas no outro, mas também em si mesmo, naquilo que podemos nos tornar quando escolhemos amar. Amar, então, é um ato de liberdade. Não se ama por carência, por dependência, por medo de estar só. Ama-se porque se deseja crescer e porque se deseja que o outro cresça também. Amar, no fundo, é construir um espaço onde ambos possam se tornar mais plenamente quem são. Não é se prender ao outro, é se libertar com ele, com ela. E é sobre isso que o amor de vocês, Camila e Felipe, nos dá testemunho.
Muito bonito, muito bonito. Ai, Eu sou Camila e apaixonada. Felipe, esse casal são lindos, a história deles é linda, é um amor inspirador. E quando eu vou conhecendo os casais, eu me emociono mesmo, eu aprendo com eles, levo para a minha vida muito do que eles me ensinam também sobre amar, sobre um amor pé no chão, um amor real. Então eu realmente fico muito emocionada quando eu celebro. Ai, que bom. E eu quero fazer uma pergunta diferente para as pessoas te conhecerem de um outro jeito, né? Normalmente nós nos identificamos e nós nos apresentamos com os nossos ofícios, com as coisas que normalmente a gente trabalha, a gente mais lida. Mas eu queria que você falasse quem é você sem os seus rótulos. O que as pessoas não sabem da Isa? Essa é uma pergunta difícil, a gente está tão acostumado a se definir por essa identidade, que muitas vezes é a identidade profissional, né? Mas esse tema me pega muito, porque eu acho que eu diria que eu sou justamente o que eu estou desaprendendo a ser. Essa tem sido... Paradoxo existencial grande. Essa tem sido o meu jeito de entender a minha identidade, porque eu precisei mesmo, assim, depois de anos me identificando como a psicóloga, e existe uma carga nessa identificação também, o que é esperado da psicóloga, né? Os meus últimos anos, e principalmente os meus últimos 2 anos, tem sido muito sobre isso, assim, entender que eu não sou aquela identidade, então o que eu sou, né? Na verdade, a gente precisa desaprender o que a gente achou que a gente era, e aí o que a gente vai descobrindo ali, o que vai aflorando, ou o que sempre esteve ali, mas nunca teve muita atenção, né? Talvez isso seja um dos caminhos para a gente se encontrar, mas não definir quem a gente é. Talvez a gente nunca vai ter essa definição fechada. Eu sou isso, né? Nós somos o que vamos vivendo e isso vai mudando também com o tempo. E precisa mudar, né, Precisa. Isa? Porque isso é evoluir. Você não pode ser a mesma pessoa de 10 anos atrás, quando você começou a atender, por exemplo. Né? A nossa história, a gente vai somando experiências, compreensões, soltando muitas coisas. Então, hoje, a minha descoberta, o meu autoconhecimento, ele tem sido sobre soltar. Então, a palavra identidade, hoje, para mim, ela já não está tanto fazendo mais sentido. Eu estou indo mais numa coisa de desidentificar. Eu estou me redescobrindo na desidentificação dos papéis, né, dos nomes que a gente se dá, o que a gente acha que a gente tem que ser, e me dando mais permissão, sabe? Para não ficar presa em nenhuma identificação muito rígida. Isso. A gente estava até conversando nos bastidores sobre essa adaptabilidade que a vida pede da gente, né? E dentro dos temas de relacionamento amoroso, eu acho que isso cabe muito para nós iniciarmos a conversa. Porque o ser humano, ele se organiza ao redor de vínculos. Isso é muito normal. Você precisa do entorno social até para você construir a sua individuação ali como ser humano. E dentro desse contexto, especialmente um contexto romântico, sexual, você vai ter que se adaptar, você vai ter que ceder, você vai ter que negociar, né? Agora, o perigo é dentro dessas sessões você se dissolver, você perder completamente o seu eu individual e se jogar totalmente no eu do outro. Você percebe isso nas suas vivências? E agora eu não separo mais o que é psicologia, o que é celebração de casamento e outras vivências suas. Você percebe isso, que as pessoas elas acabam se adaptando demais ao outro e se perdendo? E em alguma medida, em algum momento, esse relacionamento fale por causa disso? Eu percebo isso nas pessoas que eu atendo, percebo isso em mim. Isso é a minha história também, né? Em algum nível, isso também é a minha história. De canceriana que sou, né? Então essa tendência, essa anteninha muito voltada para o outro, muito ligada no que o outro precisa de mim, no que espera-se de mim, sem nem pensar sobre isso, automático, inconsciente, e então prontamente me colocando assim nessa posição de construir ali uma referência, uma imagem que não seja conflituosa, que se adapte ao outro. Isso é uma realidade que eu vejo também no consultório, principalmente nas mulheres, né? Isso me lembra um experimento que foi feito, onde eles, eu vi isso na internet alguma vez, onde eles ofereceram para meninos e meninas uma limonada para eles beberem. Não sei se você já viu esse experimento. Não. Só que a limonada tinha sal. Estava ruim, estava estragada. E aí eles oferecem a limonada para os meninos e para as meninas. Os meninos, quando bebem, primeira reação,
Eca, não quero Reclama. isso não, cospe, extravasa, fala que tá ruim. E as meninas, elas tomam, elas já têm uma outra tendência, elas tendem a, elas tomam, vê que tá ruim, ou elas bebem mesmo assim, ou elas, a moça pergunta, tá bom, tá bom? E elas, tá bom, finge que bebeu, põe ali no canto, né? E aí depois é perguntado para essas meninas, né, por que você falou que estava boa? Aí elas geralmente respondem, né, assim, porque eu não queria magoar a moça, ela foi tão educada em me oferecer a limonada. Olha isso, gente. Isso é muito sério. Você tá falando, tá desenrolando um novelo na minha cabeça, porque assim, eu sempre fui muito namoradeira. Eu brinco que praticamente todo mundo que eu beijei, eu namorei, assim, sabe? Porque eu gostava, eu queria me apaixonar, eu achava que a vida, ela tinha um fim romântico. E para cada namorado, agora que eu tô vendo isso de um lugar maduro, de um lugar de uma pessoa divorciada também, mas para cada relacionamento que eu tinha, eu me moldava completamente ao que aquele namorado era, ou o que ele queria, ou o que eu achava que ele esperava que eu fosse. E durante muitos anos eu contava até uma história na minha cabeça, assim, que se eu tivesse vários clones, todos eles teriam sido, felizes para sempre com cada um dos namorados. Porque isso, na verdade, é engraçado, mas isso demonstra a distância que eu estava de mim mesma, porque eu era extremamente adaptável para poder ser amada. Sim, e isso entra no fator da sociabilização feminina, do fato de que nós mulheres, muitas vezes, a gente é socializada para entender que a gente só tem valor dentro de um relacionamento, então a gente vai querer fazer de tudo para manter aquele relacionamento, e também somos educadas para ser boazinha, não reclamar, né? E aí a gente então tende a se adaptar para não entrar em conflito, para a coisa ficar mais leve, mas quando vê essa adaptação é o quê? Né? Eu não estou me revelando, eu não estou me mostrando. Tem um filme belíssimo sobre isso, chama A Partida, um filme japonês, que eu vou falar o inicinho assim, sem dar muito spoiler, mas para quem estiver assistindo e gostar assim, daqueles filmes que fazem a gente pensar, esse filme começa com um casalzinho de idosos japoneses e assim, começa com as cenas do cotidiano deles. Ele chega do trabalho todos os dias e ela já está ali, com o chinelinho dele que ela pôs na porta, ela já separou o jornal para ele sentar e abrir o jornal. Então, quando ele chega em casa, ela já preparou tudo para recebê-lo, aí ele põe o chinelinho dele, entrega o jornal, ele senta, ela já entrega o cobertorzinho, já traz um chazinho para ele, e essa é a rotina deles. E aí, logo no início do filme, isso não é um spoiler, ela morre. E aí, quando ela morre, ele se vê sozinho e vivendo o luto, né, da ausência dela, ele começa a mexer nas coisas dela, do armário, assim, os álbuns, e aí ele vai descobrindo um mundo, um universo que ele não conhecia sobre ela, que ela era apaixonada pelas geishas, que ela tinha imagens e fotos e ela tinha esse hobby. E aí ele, depois que ela morre, ele vai atrás dela, né? Ele vai atrás dela nesses gostos, metaforicamente falando. Então, é um filme sobre isso, é um filme sobre o que acontece quando a gente se adapta demais. A gente também tira a oportunidade da outra pessoa nos conhecer de verdade, né? Sim. E aí depois, quando um relacionamento pode chegar ao fim por diversas razões, mas quando a gente uma das dores de um relacionamento, do fim de um relacionamento, é quando o relacionamento termina e a gente às vezes se pergunta assim, nossa, será que eu fui eu mesma nesse relacionamento? Teria sido diferente se eu tivesse sido eu mesma? Não quer dizer que a gente tem uma resposta para isso não, tá? Mas essas perguntas atravessam. Sim, acho que é importante fazê-las, porque não para chorar ou puxar para você uma culpa que não te pertence ou que não vai resolver a situação. Eu não gosto muito do lugar de culpa, porque eu acho que ele não te faz movimentar. Você se responsabilizar, sim. E essas reflexões, esses voltar na história e pensar, nossa, será que eu fui eu mesma? Isso serve para você construir um presente e um futuro com novas sensações, com melhores lugares dentro de você.
mas não para poder ficar paralisado ali de devia, poderia. Isso. Até porque eu citei esse exemplo desse experimento para dizer que isso tudo que a gente está descrevendo aqui, que é muito comum no universo feminino, também não é uma questão de falha pessoal, né? A pessoa, a mulher que se adapta, ela faz isso porque tem alguma coisa de errado com ela não sabe se relacionar. Não é falha pessoal. Nós fomos educadas para a gente agir assim dentro de um relacionamento e a gente sempre faz o que a gente acha que está fazendo o melhor. E aí, naquele momento é o melhor que a gente pode fazer. Né? E repete também o que a gente assiste, o que disseram que deveríamos. As diversas estratégias que a gente tem para amar, né? Para se sentir amada. São coisas que mexem em coisas profundas dentro da gente. Então a gente não vai falar, a gente não vai julgar isso como algo errado. Mas é importante tomar conhecimento. Opa, eu tenho essa tendência. Eu tenho essa tendência a me fusionar com o outro. Na hora que eu começo a entrar num relacionamento, eu esqueço de mim, eu fico mais dentro do universo dele, eu presto mais atenção nas nuances dele ali, minha vida fica um pouco de lado. É importante começar a entender se isso é uma tendência para você cuidar de não esquecer de você. Sim, e aí você falando disso, existe um consciente coletivo de centralidade do amor romântico, né? Uhum. A mulher, ela vale pelo quanto ela é amada e você tá ali numa categoria de mais ou bem sucedido, de mais ou menos normal, a depender de como é a sua vida romântico-sexual. Você acha que isso impacta diretamente nos padrões dos relacionamentos que se rompem? As pessoas, elas se dedicam tanto só ao relacionamento em si que esquecem de construir outros espaços onde elas podem ser e se tornar interessantes para voltar para aquele relacionamento? Sim, esse aspecto da sociabilização, né, da visão que a gente tem, e principalmente, né, novamente, no universo feminino, de que o valor está em estar dentro de um relacionamento, vai fazer com que a relação vire o centro da vida. Uhum. Né? E isso, caso esse relacionamento não dê continuidade, talvez o rompimento ali seja um pouco, o luto se torne um pouco mais difícil, né? Porque a gente porque na hora que aquele relacionamento terminar, o que vai se abrir então? Né? O vazio que vai se abrir das coisas que eu deixei, de como que eu me esqueci, né? Então eu acho que sim, essa centralidade que a gente dá para o amor romântico vai influenciar na forma como o peso que o relacionamento vai ter na nossa vida, o tanto que a gente também às vezes vai aguentar ou os limites que a gente vai ultrapassar só para manter o status de um relacionamento. Sim. São questões pertinentes. Sim. E quando você está lá no antes, né? No antes do relacionamento, que eu estou considerando é o casamento, né? Essa preparação para a vida ali, a dois e juntos. Você percebe que as pessoas, aí vamos generalizar, né? Uhum. Embora não goste de fazer isso, mas o que você percebe nas suas vivências? Que as pessoas, elas estão lidando mais com amores idealizados ou o pessoal está pisando mais firme no chão e se preocupando em construir um relacionamento nesse ordinário que é onde a vida acontece? Se eu for tomar como parte dos meus casais com alma, né, que eu chamo de casais com alma, os casais que eu faço o casamento, eu tenho casais muito pé no chão, assim, eu tenho a sorte, o privilégio de testemunhar histórias de amor, assim, reais. Pessoas simples, pé no chão, que vão construindo a vida, que vão entendendo, assim, o simples, o bom da vida. Eu tenho vários casais que servem de exemplo, assim. Mas também sempre tem, e principalmente no consultório, a idealização do amor tá no nosso imaginário. Não tem como a gente não lidar com isso todos os dias. Aí você tem que ficar o tempo inteiro assim se puxando, como se fosse uma bexiga mesmo que quer ali subir, porque senão você vê problemas onde não existe problema, né? A gente enxerga o tédio como um afastamento, um desamor. Não, é uma crueldade, uma injustiça a gente fazer isso, né? Comparar o amor o ideal do amor com o amor real, porque o amor real nunca vai ganhar. Não, nunca vai ganhar, porque o ideal do amor sempre vai ser perfeito, sempre vai ter, né? E são armadilhas que a gente cai, inclusive. Muitas pessoas têm essa armadilha, assim, do ex perfeito. Meu ex que era bom. Ou então, será que ainda existe uma pessoa melhor para mim? São as armadilhas desse ideal do amor. E se a gente não entende que isso é uma armadilha, é perigoso, porque o ideal sempre vai ganhar. Porque no real tem coisa boa, mas também tem as ambiguidades, também tem os conflitos, tem as diferenças.
né? Mas o real é concreto, é vida acontecendo. E é onde né? você pode transformar tudo e fazer acontecer, né? Eu falo que eu faço uma analogia com a visão. Se você tem uma coisa muito perto do seu olho, você não vai conseguir enxergar. Só que se ela estiver muito longe de você, você também não enxerga com clareza. Estou dizendo de clareza. Ou seja, quando você está muito inserido dentro de uma relação romântica, você está vivendo uma situação, especialmente momentos de crise, momentos de problema, você está inserido no contexto. Vai ser difícil você ver com clareza. Você precisa de um mediador. Você precisa de um ponto neutro, de um ponto que traga equilíbrio para aquele momento que não está equilibrado. Mas quando esse relacionamento ele termina, ou enfim, há o afastamento, você vai se distanciando de tudo que você reclamava, de tudo que você, né, que era o grande problema, e aí a pessoa começa a ficar encantada de novo. Olha o perigo disso, Isa. Olha o perigo disso. Principalmente numa era que a gente vive de insatisfação crônica, né? Então a gente tem essa coisa assim, o que eu estou vivendo não tá bom. O que tá bom é o do vizinho, ou é o próximo que eu ainda preciso alcançar. Então essa incapacidade que a gente vive muitas vezes na forma como a gente está vivendo, essa incapacidade de celebrar o que eu tenho, né? Valorizar o que eu tenho, faz com que assim, é só o que me falta, eu enxergo o valor no que me falta. Aí quando o que eu tenho se torna o que me falta, aí eu começo a enxergar o valor daquilo que eu tinha, né? É o famoso só dá valor quando perde. Exatamente, Zé das recaídas. E hoje em dia nós ainda temos o desfavorecimento de que com essa hiperconectividade, o amor ele manda sinais muito ambíguos, muito confusos, né? E aí você tá ali na internet fazendo seu trabalho e de repente aparece um ex que viu seus stories, aí você já pensa um monte de coisa. Campo muito fértil para essas fantasias, né? Porque o mundo virtual, ele não está 100% no mundo real. Você não está vendo a pessoa, você não está de fato calibrando ali como ela está te tratando, o que ela está falando, né? É interessante porque eu estou lendo, me deu vontade de ler esses dias o Primo Basílio, de Essa de Queiroz. E é uma história sobre isso, né? A personagem lá, a Luísa, ela idealiza esse primo, que era um namorado da... Talvez até o inconsciente me falou para ler esse livro, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. Para o programa. Ela idealiza esse ex, ela está casada e ela idealiza, né? Esse que tinha sido o namoradinho dela lá na adolescência. E aí, ele me ama porque ele faz juras e tudo. E aí ela deixa de enxergar o marido, né? Que é ali o marido comum, vivendo a vida comum, com ela, no dia a dia, e ela vai para o romantismo, né? Então é sempre uma armadilha. Sim. É sempre uma armadilha esse ideal romântico. Sim, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? E o que você percebe assim que sustenta uma relação quando todo esse encantamento do momento do casamento, dos sonhos ele passa? O cuidado, né? O cuidado no dia a dia, a segurança. Eu falo muito isso com os meus casais, com as pessoas que eu atendo. Isso que a gente... Esse frio na barriga, essa euforia, não sei que nome que isso tem, mas não necessariamente é amor, né? Aliás, não é amor. O que a psicologia mapeou, né? Eu brinco que a gente hoje tem o entendimento da ciência do amor. Do ponto de vista dos vínculos, do estudo dos vínculos, amor é segurança. Amor é segurança. Nós não falamos de segurança material. Sim. Não. Segurança emocional. Segurança emocional significa conseguir responder. Eu posso contar com essa pessoa? Eu posso contar com essa pessoa? Isso é segurança. Então, e segurança passa por tédio, segurança passa por monotonia, por falta de assunto, por um pouco de desinteressância, porque não é todo dia que você vai olhar para o outro e achar ele a pessoa mais genial do mundo. Então, às vezes, a paixão, o amor tira férias. Tem dia, tem semanas que não está aqui esse frenesi, essa vontade. Tem dias que tira férias, mas enquanto essa paixão está de férias, porque ela volta. O que sustenta, ou até o que faz ela querer voltar lá das férias, é o cuidado, o respeito mútuo, irem se tratando ali nos pequenos cuidados, nas pequenas gentilezas, né? No café da manhã, no como que um cuida do outro, como um é suporte para o outro
na vida, né? E novamente, não é suporte só assim, essa pessoa faz as coisas para mim, não é isso, né? Essa pessoa me permite que eu seja quem eu sou. Com ela eu sinto que eu posso ser quem eu sou. Com ela eu não preciso mais usar tanto daquelas adaptações e máscaras que eu precisei construir para dar conta da vida. Aqui eu posso descansar. Essa é uma outra frase que eu adoro dizer. Amor é onde a gente pode descansar. Nossa, onde a gente pode ela é descansar. muito significativa, porque quando você descansa, você se despe. Você se despe, você se entrega. De barreira, de bloqueios. Nossa, muito, muito interessante. E você está falando, e eu estou pensando aqui, né, que eu sempre fui muito romântica quando eu era, né, criança, na minha fase infantil, adolescente também. E eu brinco que eu era puro fruto dos filmes da Disney e de Hollywood, assim. Nossa, eu queria aquilo, eu queria viver aquilo, né? E eu estava sempre apaixonada e eu achava o máximo, porque na hora que você ia beijar alguém, você já estava ansiando por aquilo há 6 meses. Na hora que a pessoa vinha te beijar, era um negócio, dava para ouvir até uma trilha sonora. E hoje em dia, amar ficou uma coisa meio xoxa, né? Porque você beija primeiro, aí primeiras vezes nunca são muito boas, aí você beija primeiro, tá esquisito. Aí você resolve dar uma chance, para ver o que aquilo vai, que vai rolar daquilo. Mas é interessante, porque aí você tem condições de construir algo com base em escolhas que são suas. No que você está sentindo, no que você está pensando, no que o outro está te comunicando ali na sua frente, né? Isso que você falou é muito interessante. Nessas dezenas de casamentos que eu já celebrei, eu acho que não tem um casal que eu contei a história que foi assim, o casal se conheceu debaixo de fogos de artifício, com helicóptero passando e pétalas de rosa. Não tem uma história que é assim. A maioria das histórias, ela começa de casais que depois vão se tornar parceiros, que estão ali casando, que estão ali celebrando o laço deles ali e fazendo esse compromisso, né? Amores seguros. São histórias que começam despretensiosamente. Às vezes começa até meio torta. Sim. Sabe, assim, com algum desarranjo, alguma coisa errada, imaginou, mirou num lado, acertou outro, sim, sabe? E eu amo quando a história é assim, porque eu sei que ali eu estou diante de um casal real, né? Enquanto você ia fazendo a pergunta, me fez pensar nisso, assim. O amor real, ele não tem isso que a gente imaginou, né? Que ia ter trilha sonora, que ia ter fogos, que ia ter... Não, ele às vezes até começa meio torto, mas no dia a dia ele se mostra, ele se revela. Sim, e é no dia a dia que a vida acontece. Né? Vamos ver o que o chat está falando conosco aqui, porque pusemos uma pergunta lá, Isa. Qual que é a parte mais difícil de um rompimento? Aí, as pessoas estão aqui comentando, estive num relacionamento em que vivia em hipervigilância o tempo todo. Já era um sinal, né, de que tinha alguma coisa errada. Se a pessoa não pode descansar, relaxar na presença do outro... A gente não sabe quais são as razões, né? Sim. Mas conviver com a hipervigilância a longo prazo é muito desgastante. E se o relacionamento é a origem dessa hipervigilância, é muito importante identificar isso, trabalhar isso com o parceiro, ou às vezes entender que ali não é o lugar. Não é o seu lugar, né? Não é o seu lugar. Estão dizendo aqui também que a parte mais difícil de um rompimento foi lidar com o vazio da rotina. É difícil, né? Quando sobra espaço só para você. O luto, ele tem esse componente, né? Aprendi muito isso com a minha psicóloga. O luto, ele tem esse componente físico. O luto é físico. A gente sente a ausência física. O nosso corpo sente falta daquela presença, daquele barulho que a pessoa fazia, sabe? Do cheiro da pessoa. O luto, ele é fisiológico também. Então, esse vazio, ele não é só o vazio existencial, ele é o vazio mesmo, do espaço vazio. Né? Daquela pessoa, daquele corpo que eu sentia, daquela respiração que eu sentia do meu lado. O nosso corpo, a nossa pele habitua com a presença. Então, é todo um processo de reeducar de novo esse sistema nervoso para essa experiência, né? Porque às vezes a gente habituou a sentir a segurança da presença do outro. E aí a gente precisa reeducar o sistema nervoso com o tempo, isso não é de uma hora para outra, a sentir segurança na própria pele, se sentir presente
em si mesma, em si mesmo. Que aí a gente mesmo vai preenchendo esse espaço. Mas não é de uma hora para outra. Não, não é. E assim, na minha experiência, né, eu acho que o que foi mais doloroso para mim com relação ao divórcio é porque o espaço vazio dele amplificava o meu vazio. Porque a minha vida e as minhas experiências e o que eu tinha naquele momento, elas estavam todas baseadas não no que eu tinha com ele ou na relação, mas no olhar que ele tinha sobre mim. Então, quando eu não tive mais aquele olhar, é como se eu tivesse perdido a identidade completamente. Quem eu sou longe dessa pessoa, né? O título do episódio. E eu não sabia quem eu era. Então, esse vazio, existe a questão física, o vazio físico, o espaço que o outro deixa, a rotina que precisa ser ajustada, mas eu acho que o vazio emocional, ele traz uma ferida que ela é tão latente, que às vezes é visceral, é físico que você sente, né? A dor disso. Qual que era a função que aquela pessoa tinha para mim? E agora eu vou precisar, se era uma função de apoio, né? Se era uma função de segurança, de vínculo seguro, eu vou precisar aprender a ser essa pessoa também para mim. Sim. Os relacionamentos seguros podem acabar também, bons relacionamentos também acabam, né? As pessoas, elas têm essa mítica de que um divórcio, um rompimento de um relacionamento, ele vai acontecer sempre por causa de uma crise, por causa de uma briga, por causa de um comportamento tóxico, porque alguma coisa ali no meio daquele caminho começou a ter um espinho, um estranhamento. E não, às vezes você termina um relacionamento que é bom, com uma pessoa boa, de quem você não tem nada para falar, é o meu caso, mas porque aquele lugar não é mais o seu lugar. Isso. E aí, se aquela pessoa era de alguma forma, tinha, né, te oferecia uma segurança, te sustentava, era um apoio para você, porque a gente também tem que ter medo, a gente não precisa ter medo de falar, essa pessoa era um apoio para mim, né? Isso a gente não precisa ter medo de falar, essa pessoa em algum nível, esse vínculo, eu precisava desse vínculo em algum nível. A gente precisa perder o medo de falar que a gente precisa dos vínculos, porque isso é uma realidade e os vínculos também nos levam a crescer. Mas então, se aquele vínculo não está mais aqui, se aquela pessoa que simbolizava para mim essa segurança, eu vou precisar encontrar uma forma de ser para mim também esse apoio. Sim, né? sim. Descobrir o meu recurso, o que aquela pessoa fazia por mim, eu também posso aprender a fazer por mim e por outras pessoas. Sim, é verdade. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui que mesmo. Mais? Nossa, ó, peraí que o pessoal tá interagindo bastante. A Lívia tá falando que é importante que nós mulheres cultivemos amizades quando estão dentro de um relacionamento e não se fechem, né, para o externo, para não perder contato com quem são. Os amigos, eles ajudam muito a manter esse contato com a gente, né? Especialmente amigos separados do casal, né? Os amigos que são só seus, porque também acontece de quando você tem um rompimento ali, os amigos são do casal, as pessoas tomam partido ou não, ou você prefere se afastar para não, né, para conseguir lidar. E aí foi toda uma reconstrução, né? Eu já passei por isso, né? Canceriana que sou, que me dou demais e que estou ali. Então, todos os meus términos eu tive que reconstruir também todas as minhas relações de amizade e foram e é difícil passar por isso. É doloroso. É doloroso, né? Passar por isso. E as amizades, sim, eu vou reforçar isso que a Lívia falou. A amizade é um tipo de vínculo seguro, dos mais lindos, mais belos que a gente pode ter. E amizades femininas, né? Mulheres, as amizades femininas são muito lindas, são muito fator de proteção na nossa vida. Sim. Gente, eu não posso deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, porque sem eles esse programa não seria possível, né? Olha só que lugar lindo, que cenário incrível, que transmissão impecável. E isso só é possível por causa do Agni Studios, que é quem me recebe aqui toda semana, é quem me ajuda com esse episódio, com tantas outras coisas técnicas, que um dia vocês saberão, que o rolê para fazer um programa desse é muito punk, mas é muito prazeroso e muito satisfatório. Outro também parceiro é a Believe Media, que me ajuda com as redes sociais e com outros conteúdos aqui que o Vem Cá Escuta, ele produz e leva para vocês nos vários lugares onde a gente transmite, né? Aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Spotify. E claro, né, gente, o meu estúdio lindo, onde você tem a oportunidade de me conhecer
e de ter papos assim tão reflexivos e gostosos quanto esse, né? Ô Isa, mas agora me fala uma coisa sobre essa questão do luto dos relacionamentos amorosos, porque as pessoas elas não encaram isso como luto. Não, não. E é bom que a gente entenda que é um processo de luto. E eu ouso dizer que é um luto talvez até mais intenso e mais avassalador do que o luto de quando a gente perde uma pessoa para a morte, sabe? Porque quando a gente vai, é claro que não estou falando que é fácil, né? Todo luto é difícil, mas quando o luto amoroso, a gente precisa lidar com emoções, com camadas diversas de emoções que aparecem, né? Então eu preciso lidar não apenas com essa falta que a gente falou aqui, com esse vazio, mas é o luto também do que eu sonhei, é o luto do que eu havia planejado para mim. E também a gente saber, né, eu preciso lidar com emoções complexas, saber que o outro vai continuar a existência dele sem mim e eu também vou continuar a minha existência sem essa pessoa, mas a vida dele vai se abrir para novas possibilidades, a minha também vai, né? Mas olha a complexidade, olha quanta coisa esse organismo vai tendo que tomar contato, né? Fora os pensamentos... coisas imateriais, né? Os pensamentos de assim, e se? Porque na morte não existe o e se. A gente pode até, faz parte do luto, no momento inicial, e se, né, pudesse ter evitado. Mas depois de um tempo, a realidade da morte, ela é soberana, né? Agora, a realidade de um luto que vem por uma escolha, aí vem esse fantasminha do e se? E se eu tivesse feito diferente? Será que eu errei? Outra camada complexa também. Então eu falhei. Nossa. Meu relacionamento acabou, então assim, falhei na vida. Falhei. Será que é uma falha? Se separar, divorciar, terminar um relacionamento significa falha? Culpa, vergonha. Vergonha. Quantas pessoas demoram para contar para os amigos que tomou a decisão de separar? Sim, escondem. Escondem. Então, culpa, vergonha, saudade, misturado com saudade. E isso, se tivesse sido um término, então, difícil, daqueles assim, que envolve muita briga, conflito, litígio, traição, quebra de confiança, a coisa se torna muito mais intensa, muito mais complexa. Olha quanta intensidade emocional esse organismo está atravessando, né? Estresses mesmo, né? Porque está se reconstruindo, uma reforma interior da noite para o dia. Só que no mundo aqui fora, é esperado que esteja tudo bem. Sim. Eu dou muito esse exemplo. Quantas pessoas não assinam o divórcio de manhã e de tarde já está no trabalho fazendo uma reunião? Sim. Teve tempo de, meu Deus, né? Acabou de sentir aquilo. Ou, às vezes, né? Passando por uma separação, eu já quero estar na balada, eu preciso mostrar que eu estou na balada, fazer post, eu preciso mostrar. É muito comum uma pessoa terminar e começar ali a ficar mais ativa nas redes sociais. Um dos meus porres memoráveis, eu acho, o primeiro porre que eu precisei de ser resgatada foi justamente depois de um término. Eu terminei o namoro de dia, à noite tinha uma reunião marcada e aí o pessoal, não, vamos desmarcar. Eu falei, não, nós vamos. Aí nós fomos para a reunião, de lá nós fomos para a boate e de lá eu saí carregada para minha casa. Quem nunca, todo mundo já passou por isso, por isso. Nossa Senhora! Agora, por que o luto amoroso, eu considero, eu ouso dizer que ele é mais difícil de atravessar do que o luto pela perda, né, da morte, assim. Porque é um luto que não tem muita permissão para a gente atravessar, para a gente sentir. A gente se cobra superação rápida demais e quando a gente fica muito tempo nesse luto, eu posso falar, gente, eu demoro, às vezes... Como é que você lida com o rompimento, assim? Eu tive namoros, né, longos e eu demoro para me restabelecer. Eu preciso entender, eu preciso falar, eu preciso, sabe? E aí, às vezes, a pessoa que ainda está naquela elaboração, ela quer falar disso com os amigos. E no início, os amigos apoiam, mas quando você está falando isso há uma semana, há 2, há 3, há 4, há meses, os amigos já começam, tipo assim, supera, vira a página, né? A gente também se cobra, eu tinha que estar bem, eu tinha que estar resolvida, né? Eu tenho que mostrar que eu estou bem.
Então, é um luto que não tem muita permissão. A gente não dá espaço para processar. Quanto menos espaço, né, a gente tiver para elaborar, eu prefiro a palavra processar, para integrar essas emoções, então mais tempo aquilo vai persistir dentro da gente, de formas mascaradas. Sim, né? sim. Então, eu diria isso, assim, o elemento do processo de luto amoroso que mais me chama atenção, eu acho que ele precisava ter mais espaço. A gente poderia falar assim, deveria ser compreensível falar, por exemplo, para um chefe assim, nossa, eu assinei meu divórcio não vou trabalhar. hoje, eu não consigo trabalhar hoje. Isso deveria sem ser mais... ser julgado ou punido. Sem ser julgado, né? sem ser julgado. Não é compreensível, nossa, essa pessoa deve estar o pó, porque é muito difícil, uma decisão de vida muito difícil. Eu quero ver se o chat tem mais interações, mas eu quero te fazer uma pergunta pessoal, de uma coisa que faz sentido, mas não sei se faz sentido. Existe você viver um luto antecipado do fim do relacionamento? E aí na hora que você vai lá e conclui aquele rompimento, você já não está mais sofrendo? Você não vive luto mais? Existe isso de verdade? Respondendo pelo que eu vivencio assim na prática clínica, a gente pode dizer que sim. A pessoa que já está decidida, ela vai tomando essa decisão, ainda não comunicou para o parceiro, para a parceira, mas ela já vai tomando essa decisão sozinha. O que, de certa forma, é um pouco injusto, né? Essas decisões, elas precisam ser conversadas. Estou pensando em separar. Enquanto ainda o estou pensando. Mas algumas pessoas, cada um lida de uma forma, mas algumas pessoas vão começar assim, não estou feliz. E vão começar sozinhas será que eu separo? E o outro não está sabendo de nada. O outro não está sabendo, não dá a chance daquilo ser uma conversa. E um dia, só que nesse processo aí, ela ficou 1 ano, 2 anos na terapia, conversando, pensando a possibilidade, se organizando, já pensando como é que seria, a finança e tal. E nisso ela já foi fazendo o luto dela. O luto dela. Ela já foi. Então, quer dizer que ela não passou por um luto? Não, mas quando existe a separação material, tipo assim, aqui, a partir dessa data nós estamos separados. Essa pessoa pode ser que ela já estivesse mais pronta para esse momento, do que aquela que foi pega de surpresa. Sim, é porque eu vejo muito isso no meu entorno, sabe? De você viver lutos antecipados e aí quando a coisa ela acontece, a pessoa, tá bom, ela vai sofrer, mas talvez sofra de outras formas. Assim, até me expondo aqui bastante, nem meu namorado sabe dessas histórias e o YouTube vai ficar sabendo agora. Mas quando eu assinei o meu divórcio, a gente saiu para almoçar depois juntos. Porque assim, já tinha tido tanto sofrimento antes, já foi tão difícil toda a decisão, que a assinatura foi um mero papel e vamos almoçar. Sim, não quer dizer que vocês não passaram pelo luto, que vocês não tiveram emoções atravessando ali, mas quando vocês assinaram de fato, a coisa já estava organizada dentro de vocês. E principalmente porque teve espaço, porque conversou dentro de você. E isso vai depender muito também de como que é essa separação. Né? De como que é, se tem espaço para conversar, se não tem, se é uma separação que vai sendo conversada e aí a gente vai entendendo cada vez mais, porque não necessariamente é assim, hoje eu chego e falo, acabou, né? Na maioria das vezes não é assim, na maioria das vezes vão acontecendo conversas que vão indicando, estamos pensando em separar, estamos pensando em separar. Mas você acha que tem essa diferença de percepção, assim, porque a mulher, não necessariamente ela vai chegar, vou falar de mulher por causa da questão da iniciativa. O homem ele vai ficando insatisfeito, mais calado, né? Ele se manifesta um pouco menos, acho que ainda assim. Mas a mulher, ela tem um aspecto mais ativo no sentido de reclamar, isso não tá bom, não sei o quê, não tô gostando. Não necessariamente ela vai chegar, eu vou separar de você se você fizer isso. E aí, só que aí ela é o que você está falando, ela já está elaborando ali que desse jeito não dá, desse jeito. Você acha que o pessoal entende que de uma forma geral, quando chega comunicando que o relacionamento terminou, a pessoa entendeu que ele já estava acabando tem 2 anos? Não sei. É difícil, não é? Aí não sei. Sim. Aí vai muito de cada experiência. Se teve sinais, ela não vai poder falar que não sabia, né? Ela não vai poder se esquivar disso. Se não teve, ela pode falar que foi pega de surpresa. Né? E ainda existem aqueles rompimentos que acontecem assim, de forma completamente traumática, difícil, por exemplo.
descobri uma quebra de confiança e aí não posso continuar depois disso. Né? Então, esse realmente ele é, assim, um rompimento abrupto e difícil de lidar, exatamente. Sim. Ô Isa, e você acha que a questão de não passar pelo luto de forma apropriada, e aí o apropriado que eu estou dizendo é o que é apropriado para cada um, mas levando-se em consideração que se sente e se elabora aquele final de relacionamento. Você acha que isso fica reverberando para os próximos relacionamentos e pode atrapalhar a pessoa de se envolver novamente? Talvez, assim, se ela não se as emoções não forem acolhidas, trabalhadas, se não houver um exercício assim de entendimento do que aconteceu, como chegamos até aqui, o que me levou a isso, né? Se tiver uma cegueira quanto a isso, a tendência da gente levar aquele mesmo padrão que às vezes dificultou o meu relacionamento anterior, eu posso levar ele comigo para as minhas próximas relações. Né? Então, se não, nesse sentido, esse trabalho de autoconhecimento, de reconhecimento das emoções, de permitir o sentir, ele é muito importante, porque a tendência, né, o passado, ele volta. Ele volta se a gente não... as repetições, padrões que você deve ver muito no seu consultório, né? Às vezes uma mesma pessoa repetir padrões de relacionamento que você fala assim, olha, né, não necessariamente está sendo um sucesso aí, senão... Padrões de relacionamento que sempre tem algum tipo de sofrimento envolvido. Sim. Tem pergunta no chat. Ô, gente, tô adorando que vocês estejam aqui conosco, aqui ativamente conversando. Vocês estão conversando entre vocês. É isso que eu amo. A ideia é criar comunidade, a ideia é trazer reflexão, a ideia é trazer todas vocês para perto, ó. E a ideia, Isa, num futuro, é fazer um evento presencial. Imagina todo mundo aqui sentado, tomando um chazinho ou tomando um vinhozinho e debatendo sobre essas questões que elas estão no mundo, que elas estão na nossa vida, né? Então, ó, tô adorando, continuem conosco e, por favor, aproveitem para curtir essa live, para poder compartilhar com as pessoas, divulga o canal, espalha a palavra, tá? Ajuda aí na divulgação. Ó, perguntaram aqui, Isa, quando é que a gente sabe que é a hora certa de abrir o coração e se relacionar novamente? Existe hora certa para abrir o coração depois de um rompimento? A gente não vai... É difícil a gente tratar o nosso coração e o nosso campo emocional como um reloginho e uma máquina, né? Que a gente fala assim... Pronto, passou a data da validade do luto. O luto acabou, o luto tinha uma data de validade até dia tal. A partir de agora estou pronta, né? Então isso não vai passar tanto por uma lógica externa, né? Vai passar por uma percepção interna. Você vai começar a sentir dentro de você algo novo, um movimento novo, uma vontade nova. Que é genuína, porque é diferente de você estar forçando o recomeço. Eu vou sair, eu vou paquerar, porque na verdade ainda a coisa está muito... Não, e para disputar com o outro, né? Porque eu também tenho casos próximos assim, fulano tá namorando, aí a pessoa corre para poder namorar também. Que é uma das experiências mais... E fala-se muito pouco sobre isso. O quanto que é avassalador, gente, quando a gente vê a outra pessoa seguindo a vida com outra pessoa, né? Quando você vê a primeira foto da outra pessoa, né? Mesmo que tenha sido um relacionamento, um término bem resolvido, essa sensação é humana, da gente sentir assim, poxa, aquele espaço que era meu não é mais, né? Então, respondendo a essa pergunta, eu diria assim, não é que tem um tempo certo, mas... Contando que não vai ser esse processo forçado, eu tenho que estar bem, eu tenho que abrir meu coração, eu tinha que estar paquerando já. O primeiro movimento, o mais importante, seria o contrário, assim, fica na sua primeiro, faça contato, se tiver que ficar algum tempo mais quietinho em casa, saindo mais com os amigos. E aí, quanto mais você respeitar esses momentos iniciais do luto, talvez de repente você vai sentir uma coisa nova, assim, nossa, agora deu vontade de ir para um lugar diferente. Nossa, agora deu vontade de conversar com aquela pessoa. Né? Que isso seja natural, que isso seja espontâneo. Não vai ter um tempo certo para dizer, agora você superou o luto e está pronta. Mas que isso, quando vier, venha de um lugar autêntico, espontâneo, genuíno dentro de você. Isso. E estão perguntando aqui também, Isa, sobre essa questão, né, de falar com as pessoas, falar sobre sua dor com seus amigos.
Estão perguntando aqui se ficar falando sobre essa pessoa não dificulta mais ainda o processo de cura? Não é que vai dificultar. A questão é qual vai ser o espaço seguro que você tem para falar disso. Você precisa de um espaço. Poxa, é a sua vida. Não tem como a gente fingir que aquilo não está incomodando, que aquilo não está doendo ainda. A gente precisa ter esse espaço. Agora, é verdade que depois de um certo tempo, talvez os amigos, mesmo os mais queridos, os mais bem intencionados, não vão ser tanto esse espaço para você levar essas questões. Porque depois de um tempo, os amigos começam a sentir que precisam empurrar a gente. E às vezes começam, vamos virar a página, né? Vamos superar. E às vezes não entendem o nosso processo. Então, às vezes, se para você ainda sente, se você sente que seus amigos estão ficando um pouco cansados, você está falando demais disso, se seus amigos estão ficando um pouco cansados, talvez seja a hora de você procurar um espaço seguro, profissional, uma terapia, para você poder. Então, não é sobre, eu não deveria estar falando. Você precisa falar disso, você precisa dar um espaço para isso, e não apenas falar, você precisa sentir. E aí, então, talvez seja indicado você procurar um espaço, uma terapia, um psicólogo, uma psicóloga para te ajudar. Alguém neutro, né? Com quem você não vai ficar constrangido de falar pela milionésima vez sobre a mesma coisa. Isso. Porque os amigos, na melhor das intenções, eles vão falar, chega, já está falando demais disso. Sim. Mas cada pessoa tem o seu tempo para passar pelo processo. E luto não se apressa. Não se apressa luto do outro, gente. É uma violência a gente fazer isso. Não se julga o luto do outro, não se apressa o luto do outro. Mas é claro que depois de um tempo, o natural é que as coisas fiquem mais suaves dentro da gente. Mas se vai passando o tempo e a coisa ainda está muito sofrida dentro de você, e isso pode ter a ver com como esse relacionamento acabou, se foi de uma forma traumática, pode ter a ver com a sua história anterior de términos anteriores que também podem ter sido difíceis, sua história de confiança anterior com pessoas, com vínculos, sensibilidades, tem muita coisa envolvida. Então, se para você está muito difícil, mesmo com o passar do tempo, não significa que tem algo de errado. Eu já devia ter superado. Às vezes significa que você precisa de um espaço para isso e aí vale buscar ajuda profissional. Isso. Tem mais pergunta? Eu vou te pedir só para mexer no seu colar, porque ele está batendo no microfone. Tá. Isso, ótimo. O pessoal tá perguntando aqui, essa é muito interessante, ó. Quando se trata de um relacionamento que teve dependência emocional, como é que a gente lida com esse processo de cura e de luto desse fim? Quer dizer, ele não era uma coisa boa, mas ainda existe aquele sentimento de luto e de perda. Como é que lida nessa questão? Toda separação já é difícil, porque em algum nível, eu gosto muito da gente refletir sobre essa palavrinha, dependência emocional. Às vezes a gente vilanizou muito essa palavra, dependência emocional. Em algum nível, a gente depende uns dos outros. Você está aqui hoje porque você se apoiou em muitas pessoas. Sim. Né? O bebezinho só cresce e se desenvolve porque ele depende de um cuidador para oferecer para ele o que ele precisa. Então, é da nossa experiência humana a experiência de depender emocionalmente um dos outros. Então, eu só estou colocando esse contexto para a gente não ter medo dessa palavra. Da gente dizer, eu preciso dos meus vínculos, os meus vínculos me fortalecem, com eles eu me sinto mais forte. Isso é humano. Porque senão a gente cai numa ideia irreal de independência emocional. Não, você tem que se bastar. Você não pode querer se apoiar em ninguém, você não pode depender de ninguém. E então, aí você cria outro problema. Mas aqui eu entendo que a gente está falando assim, então de uma dependência emocional, de uma dependência que não é essa dependência saudável, é a dependência imatura. Quando isso acontece no relacionamento, né, esse relacionamento que tem essas nuances de dependência emocional imatura, ele está carregado das nossas defesas, das nossas proteções, dos nossos traumas e das gambiarras emocionais que a gente precisou fazer para sobreviver na vida. Né? Ninguém se torna dependente de um relacionamento porque essa pessoa é fraca, porque essa pessoa não sabe ser sozinha. Né? Se ela precisou se apoiar tanto a ponto de pensar, sem você eu não vivo, ou a ponto de sentir ali Você sentir meio refém, né? De não conseguir, de saber que aquilo não está te fazendo bem, Exato. de às vezes sofrer vários tipos de abuso
né, em várias medidas, mas mesmo assim não consegui sair. Mesmo assim não consegui sair, então quer dizer, que história que tem ali, né? O que aquele relacionamento, qual função que aquela relação, mesmo adoecida, exerce para essa pessoa, qual a referência que ela tem que faz com que ela entenda que esse é o lugar que ela precisa estar. Então, esses casos são os casos que vão pedir esse cuidado, esse olhar compassivo, esse espaço seguro. Então, cabe-se muito terapia, fazer terapia nessas situações, buscar, né, algum recurso terapêutico para você se conhecer e entender o que esse relacionamento cumpre para mim, de que maneiras ele me protege de alguma coisa, de que maneira, por mais paradoxal que pareça, tá? De que maneiras ele serve a algo na minha vida. É um processo de autoconhecimento muito profundo e que também não é de uma hora para outra. Gente, quero lembrar vocês que estamos no final do mês de maio e no Dia das Mães, no episódio lá que eu fiz com a Rosângela, com a vovó Rô, beijo vovó Rô, eu lancei uma promoção de automaquiagem lá do meu estúdio. Então o QR Code está na tela para vocês aproveitarem essa promoção até o último dia do mês de maio. A Isa é minha cliente do estúdio e minha cliente de automaquiagem também, né, Isa? Aprendi a fazer automaquiagem para quando eu tivesse casamentos fora de Belo Horizonte, isso, eu precisava me virar. Sim, tá vendo, gente? Então aproveitem vocês também, tá? Ô Isa, e a gente tá caminhando já para o final do episódio, mas eu queria saber o que você aprendeu sobre o amor fazendo casamentos e o que você aprendeu sobre o amor lidando com os divórcios, com os casais divorciados. Eu diria que o que eu mais aprendo é amor é segurança. Amor, o meu mote lá no meu perfil de casamento, se vocês entrarem lá no Casar com Alma, vocês vão ver assim, para casais que vivem o amor como caminho de crescimento. Então, essa frase ela já comunica muito da minha visão sobre o amor. Amor como caminho de crescimento. O amor, ele vai o amor move a gente por caminhos de crescimento, por caminhos de expansão. Né? E quando eu falo amor, eu não digo só o amor do casal. É o amor. Eu brinco que é o amor com A maiúsculo. Sabe? Assim, é o amor. O amor é entidade que representa tantas coisas. Tantas coisas, né? Esse amor que transcende. Então, amor é segurança e amor... E aí eu vou citar também uma das grandes inspirações minhas, assim, para entendimento, para escrita das minhas celebrações e para os atendimentos também, que é o Erich Fromm, um psicólogo. E ele tem um livro que eu indico muito, um livro pequenininho, A Arte de Amar. E ele diz ali, e depois ele foi citado pela Bell Hooks num outro livro que eu também indico muito, que é o Tudo sobre Amor. Mas ele fala, amor é verbo, amor é ação. Então, essa segurança que eu estou trazendo, né? Amor é segurança, segurança que é vista nos gestos, nas ações, no cuidado um com o outro, naquilo que a gente pode trazer para o concreto do dia a dia, sabe? Então, esse é o olhar para o amor que eu tenho, que eu levo, que me inspiro. Que você aprende todo dia. E que eu aprendo todos os dias com os meus casais. E agora, né, não está previsto no meu roteiro, mas você falou sobre essa questão de amor, construção, amor, ação. Você acredita nas linguagens do amor? Sabe, as 5 linguagens do amor, que na verdade são 7, né, porque eles atualizaram. Só lembrando o pessoal aqui do que eu estou falando, gente. São as 5 linguagens do amor. Tempo de qualidade, atos de serviço, toque físico, presentes, palavras de afirmação. E aí atualizaram para mais 2. Experiências compartilhadas e presença emocional. Você acredita nessas formas de amar? É um jeito legal e metafórico da gente trabalhar questões que são muito subjetivas. Então, a gente pode usar essas expressões para a gente se entender, eu sou mais isso aqui e tudo. Mas existe uma crítica também a essas linguagens e eu compartilho dessa crítica. De quando a gente usa elas como
uma forma de eu ficar nos meus padrões e me defender ali nos meus padrões, né? Então, por exemplo, a esposa que às vezes está pedindo pro marido ajudar mais em casa porque ela está sobrecarregada e ele fala, mas a minha linguagem do amor não é atos de cuidado, a sua que é. Sim, atos de serviço. Atos de serviço, a sua que é atos de serviço, a minha você sabe que é outra, então não tem como, né? Então a gente tem que ter esse olhar para não usar no fundo é uma metáfora, um jeito legal da gente brincar com isso, de se entender, mas que isso não seja um recurso para a gente se colocar ali nas defesas e não se disponibilizar tanto para o outro. Sim. E, gente, a ideia desse episódio era trazer uma pequena ilustração, né, de como lidar com o momento de um rompimento, que é tão difícil, que é tão doloroso e que muitas vezes chega a ser físico, né, chega a ser uma dor física. Mas eu quero que vocês pensem nisso, né, que talvez o fim de uma relação, ela não é o fim do amor, tá? Mas ela é o recomeço, ela é o começo de um reencontro honesto com quem a gente é. Porque tem muita coisa importante que acontece quando uma relação termina. Você não vai voltar a ser quem você era antes dela, né, Isa? Nunca vai voltar. Você vai virar uma terceira pessoa. E essa nova pessoa, ela precisa se conhecer. E você tem que deixar ela se apresentar para você, sabe? Esse é um processo de investigação, que a Isa deu tantos exemplos aqui de formas que você tem aí de fazer esse caminho de investigação, mas ele é um processo que ele é seu. E aqui no programa, Isa, toda vez que o programa encerra, eu deixo um desafio. E o desafio de hoje, ele é um desafio de investigação. E esse desafio de investigação, ele vai servir para quem está se relacionando, mas para quem não está se relacionando. E também para quem teve um rompimento recente. Vocês vão responder, gente, 3 perguntas simples, tá? Quem eu era antes dessa relação ou daquela relação? Ou então, quem eu sou nas minhas relações, né? Quais são os meus interesses, as minhas curiosidades, as minhas vontades, as minhas verdades? Depois vocês vão perguntar para si mesmo, quem eu me tornei depois dessa relação? O que eu aprendi sobre mim no contato com aquele outro, com aquela outra? O que mudou na minha forma de ver a vida depois que eu embarquei nesse compromisso, tá? E a última pergunta é: que pequena experiência eu vivo hoje na minha rotina, no meu ordinário dos dias, que representa a minha autonomia? Esse é o meu desafio para vocês, tá? Respondam essas perguntas porque ajudam muito a gente a se situar e a não se perder vivendo um relacionamento amoroso ou a se resgatar quando a gente acabou de sair de um. Isa, você quer deixar algum desafio para o pessoal? Quero. Na verdade, é um desafio convite, é mais um convite. Uma parte muito importante do processo de começar a atravessar, né, esse recomeço do eu, como a gente está chamando aqui, ele começa pelo sentir. Precisa começar por aí. Todo o resto vai vir depois, no seu tempo, naturalmente. Né? Todas as coisas que você quiser conquistar, talvez um novo amor, ou as coisas que você quer redescobrir sobre você. Será que eu sou uma pessoa? Eu vou viajar, quero encontrar minhas amigas. Tudo isso vai acontecendo no seu tempo, naturalmente. Principalmente se você começar com esse primeiro passo, dar espaço para o sentir. Então, isso pode, se você estiver passando por isso logo agora e você está numa fase que você está chorando muito, que você está saudosa, triste, deixa essa tristeza estar aí, chore o que tiver que chorar. Não coloca um sorriso no rosto e vai sair quando não é isso que você está sentindo genuinamente. Dê espaço para sentir, inclusive a dor. Né? A gente precisa de espaço também para as emoções difíceis. Então, o meu convite é, se você já está aí chorando aos prantos, se isso já está fazendo parte do seu momento, dê espaço para isso. Se você ainda não consegue fazer contato, porque às vezes a gente está tanto tempo sem contato com a gente, que a gente nem sabe por onde começar a sentir. A gente nem lembra qual foi a última vez, por exemplo, que chorou, que despertou, que sentiu alguma coisa. Então, o meu convite é que você escolha um filme para assistir. Você vai escolher um filme
daqueles que faz chorar, sabe? Aqueles filmes emocionantes. Não precisa ser filme de casal, romance, história de amor, não. Pode ser um drama, pode ser filme de cachorro, filme que faz, mas que vai fazer você chorar. E ali naquele choro, entrega a sua alma para esse choro. Deixa o seu corpo começar a despertar para essas sensações. Esse é o meu convite e espero que você aproveite desse resgate do sentir. Ô Isa, e você está com um novo projeto, né? Conta pra gente, eu adoro o nome, Preciso Descansar. O que é o Preciso Descansar? O Preciso Descansar é um projeto, um espaço onde eu estou, além eu tenho lá o meu espaço de casamentos e também das terapias, mas é um espaço online onde eu estou trazendo reflexões e também práticas para descanso, reflexões para uma vida, para a gente resgatar um ritmo de vida mais humano, com menos urgência, com menos pressão, com menos autocobrança. Isso no campo das reflexões e isso sendo corporificado, vivido nas práticas restaurativas, que são práticas, é um método de terapia somática, quer dizer, terapia do corpo, onde a gente coloca o corpo em posturas deitadas, muito bem suportadas por almofadas, travesseiro, manta, todas essas coisas aconchegantezinhas aqui que a gente tem, coisas que você tem em casa, textura, cheiro. O princípio da prática restaurativa é isso, colocar o corpo bem apoiado e vocês precisam experimentar, é uma coisa que não dá para falar, mas uma vez que o corpo entra naquela posição, com aquele apoio, com aquela cervical apoiada, lombar, as perninhas para cima, de repente ele... a gente vivencia, descomprime uma soltura das tensões e esse é um processo que ajuda na regulação emocional, no processamento das emoções, tira a gente dessa mente agitada, das ansiedades que nós estamos vivendo. Então, as práticas restaurativas, elas começaram, é uma prática que vem historicamente da yoga, mas hoje a gente está vendo, eu fiz a minha formação com a doutora Sofia Bauer, que é uma psiquiatra aqui de Belo Horizonte, ela e a Juliana Marques, que é uma psicóloga também, referência na área, porque hoje a gente está vendo que os profissionais da área de saúde mental estão trazendo essa prática para os consultórios como recurso para a regulação do sistema nervoso. E aí eu abri esse espaço lá no meu, uma conta do Instagram voltada para isso. A gente toda quarta-feira encontra para fazer as práticas restaurativas. A participação é gratuita, a turma é aberta, precisa só me mandar uma mensagem. E ali também eu estou sempre trazendo reflexões para a gente parar para pensar assim, gente, que modo de vida é esse que nós estamos vivendo, né? Tão corrido, com tanta urgência, com tanta pressão, com tanta ideia de que eu desempenho. E é um espaço para a gente descansar disso tudo. Não, foi muito interessante, eu estava te contando, Eu te sigo nas redes, no Casar com Alma, no seu, de terapia. E um dia eu estava muito estressada, sobrecarregada e eu estava lá esbravejando. Nossa, eu preciso descansar. Eu abro o Instagram, aí o seu Instagram, preciso descansar. O que é isso? Foi por isso que eu escolhi esse nome. Porque eu escuto isso, os meus pacientes chegam na terapia. Ai, tô exausta, ai, tô cansada. E aí, quando eu fui perceber, eu fui buscar esse recurso, porque às vezes, gente, quando a gente está nesse nível de exaustão, de ansiedade, não é falar que resolve. Fale-me mais sobre isso. Não é isso que o corpo precisa. O corpo precisa dessa palavrinha que você falou, descomprimir. Precisa soltar. E isso é no corpo. Hoje a psicologia, essa nova onda da psicologia, isso é assunto para outra hora, mas hoje a gente tem trabalhado muito mais essa integração. Para trabalhar a saúde mental, tem que ir para o corpo também. Ai, gente, então vamos revisitar suas redes sociais. Como é que participa do seu projeto? Preciso descansar. Então lá, quem precisa descansar, entra lá, dá uma olhadinha e me chama. Casamentos, as celebrações de casamento é o Casar com Alma. E tudo isso junto e misturado no Isa Trindade Psi, onde eu coloco todos esses projetos ali, se integram também no Isa Trindade Psi. Isso, gente. Então, assim, lembrando que quando a gente passa por um rompimento, por uma perda no sentido emocional, uma relação que acaba, eu quero que vocês pensem nisso não só como uma perda, quero que vocês pensem nisso como espaço. Espaço para reconstrução, para descobrir coisas
e espaço para ser uma versão de você que talvez antes ela nunca tenha tido oportunidade de existir, tá? Então, se você está nesse momento aí, vai com calma, faça os exercícios que a gente propôs aqui, porque esse reencontro ele não acontece de uma vez, nem de uma hora para outra, ele vai acontecer em pequenas doses, em pequenos retornos para nós mesmos, tá? E aí, quando você precisar ouvir alguma coisa ou ouvir isso de novo, vem cá e escuta. Fica com isso hoje. Isa, muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço aqui, o convite, né? Foi um prazer. Foi uma delícia, tenho certeza delícia. que o chat também gostou. E lembrando aí, né, pessoal, patrocinadores, parceiros que queiram apoiar esse projeto, o meu projeto, esse videocast que vai ao ar aqui no YouTube todas as quartas-feiras às 20 horas. O e-mail para parceiros, ele tá na tela. Se você ficou curioso, se você se identificou aí com esse cerne de trazer as pessoas para a lucidez, para a reflexão, se a sua marca ela tem a ver com isso, com empoderar mulheres, com descomprimir o cansaço, enfim, veja os outros episódios e vocês vão entender do que eu estou falando. Entre em contato pelo e-mail que nós vamos criar aí formas muito legais de você apoiar e aparecer por aqui, tá? E vocês também encontram o programa nas redes sociais, Instagram, TikTok e Spotify, @VemCáEscuta. Estamos no Spotify, o episódio normalmente sai 1 ou 2 dias depois que o ao vivo vai ao ar. E vocês me encontram no meu estúdio lindo, no qual vou ter prazer em receber todos. E também lá no meu Instagram, @ALídiaDourado. Adoro um papo, vamos seguir com essa conexão, com essa comunidade, criando uma rede de apoio, porque como a Isa disse, mulheres sustentando mulheres fazem toda a diferença para a gente poder construir e se construir como um ser humano viável, bom de conviver, saudável e lúcido, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada por prestigiarem as minhas palavras, as minhas